Bem, pessoal, dando início à nossa correção das questões que ficaram sobre combinação simples, eu tenho a primeira questão que diz o seguinte: de quantos modos distintos André pode escolher 4 entre 9 camisetas regatas que possui para levar em uma viagem? Bem, primeira coisa, a gente tem que entender que a ordem aqui não importa, tá? Então, já é característica da combinação, ok? Eu tenho 9 camisetas e eu vou escolher ali 4 camisetas. Então, a ordem, se eu tenho 9 camisetas de cores diferentes, tá? E vou escolher 4 camisetas, não tem diferença, tá? Não caracteriza arranjo e sim combinação, tá? Então, lembrando que se eu não interfere na natureza, o problema, eu tenho uma questão de combinação. Então, primeira coisa aqui é lembrar a fórmula da combinação, tá? Então, eu tenho combinação ela é n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, ok? Agora, eu tenho aqui uma combinação de 9 para 4, ok? Então, eu tenho combinação de 9 para 4. Então, vou colocar aqui, ó, C, 9, 4 é igual 9 fatorial, 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial. Agora, eu vou resolver isso aqui. 9 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. Lembrando o seguinte, é mais vantajoso pegar o 9, fazer o fatorial até 5, do que até o 4. Então, sempre aqui, fazer a escolha, tá? No denominador do maior. Então, eu vou ter 9 vezes 8. Bem, pessoal, continuando, eu tenho aqui na questão 2 o seguinte: Anne, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Bem, eu tenho aqui, tá? Ana, Elisa, Rosana, Felipe e Gustavo, correto? Então, aqui eu tenho 5 elementos. A ordem aqui, se eu colocar E para cá, ou R, ou F, ou G, eu não vou alterar a formação, tá? Então, lembrando, se não altera a natureza, tá, da questão, eu tenho combinação, tá ok? Então, só para lembrar aqui que eu tenho 5 elementos. Eu tenho que formar, tá, uma equipe com 2. Então, eu tenho uma combinação de 5 para 2. Sempre importante, tá? Tá colocando a fórmula, a gente tá fixando isso. E aí, eu começo a preencher. Então, ó, lembrando, eu tenho uma combinação de 5 para 2. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 com o fatorial. 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Agora, eu vou trazer o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3.
Fatorial de 2 é 2 que multiplica 1. E fatorial de 3 ficou aqui. Então, agora, eu vou trabalhar aquela simplificação, tá ok? Corto 3 com 3. O 5 aqui, só para ficar bonitinho, com 1. E o 4 com 2, que dá 2. Então, sobraram aqui 5 vezes 2. Ou seja, o C de 5 e 2 vai ser 5 multiplicado por 2, que são 10, tá ok? Então, resposta aqui, 10. Na questão 3, eu tenho o seguinte enunciado. No jogo de truco, cada jogador recebe 3 cartas de um baralho de 40. São escolhidas as cartas 8, 9 e 10. De quantas maneiras diferentes um jogador pode receber suas 3 cartas? Então, eu vou ter aqui uma combinação, tá? Essa combinação vai ser formada de 40 tomadas de 3. Então, eu tenho C 40 de 3. Jogando aqui, olha, para a fórmula eu tenho 40 fatorial, 3 fatorial, 40 menos 3 fatorial. Fatorial de 40, fatorial de 3 e fatorial de 37. Agora, eu vou continuar fazendo aquela simplificação. Eu vou levar o 40 até o 37 e vou resolver o fatorial de 3. Então, eu tenho C 40 de 3, 40 vezes 39 vezes 38 vezes 37 fatorial. 3, que multiplica 2, que multiplica 1, vezes 37. Então, olha, aqui eu já faço, ó, 37, cortado com esse 37. E aí, faço uma escolha, ó. 40 dá para dividir por 2. Eu tenho 20. 39 dá para dividir por 3, ok? E eu tenho 13. 38 é que sobrou 1, então ficou apenas o 38. Então, eu tenho uma multiplicação aqui, olha, de 3 elementos. 20 vezes 13 vezes 38, que dá o total de 9.880, tá bom? Então, a resposta aqui é 9.880 possibilidades. A questão 4, ela diz o seguinte: um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar essa escolha. Novamente, tá? Eu tenho lá um grupo de 8 pessoas, tá? E daquelas 8, eu vou fazer a escolha de 3. Então, a natureza ali, ela não vai ter tanta importância, ela não vai influenciar, tá, na questão. Então, eu tenho uma combinação, tá? Aqui, formulazinha da combinação. E uma combinação de 8, tomado em 3 elementos, tá bom? C de 8, 3, vai ser 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. 8 fatorial, 3 fatorial e 5 fatorial.
Agora eu vou fazer a resolução pegando esse fatorial de 8 aqui e levando até o 5, tá bom? Então, combinação aqui. 8, tá bom? 7, 6, 5, tá? 8, 7, 5. Fatorial de 3 é 3, 2, 1. E eu repito o fatorial de 5 para fazer a simplificação. Então, vamos facilitar aqui o cálculo. Fazendo 8 dividido por 2, que dá 4. Vai ficar bonitinho. 7 com 1, 7. 6 com 3, que dá 2. E fazer o corte do fatorial de 5 com o fatorial de 5. Então, sobraram, na verdade, 4, 7 e 2. Então, eu tenho 4 que multiplica 7, que multiplica 2. Resolvendo aqui, eu tenho 56 possibilidades de estar realizando essa escolha, tá bom?